Capítulo 5, 1 Coríntios. Subtítulo: A impureza na igreja de Corinto. De fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, e imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. E estáis cheios de arrogância. Não devieis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso. Embora eu esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito. E já julguei quem fez isso como se estivesse presente. Quando vos reunirdes em nome de nosso Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, junto com o poder de nosso Senhor Jesus, entregai esse homem a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho, para que sejais massa nova sem fermento, assim como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos escrevi por carta que não vos associasseis com os imorais. Não me referia aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que saísseis do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer. Pois que me importa julgar os que são de fora? Não julgais vós os que são de dentro, mas Deus julga os que são de fora. Expulsai esse imoral do vosso meio. Capítulo 6, 1 Coríntios. Subtítulo: Paulo critica o litígio entre os irmãos. Atreve-se alguém entre vós, quando há queixa de um contra outro, a levar a questão para ser julgada pelos injustos e não pelos santos? Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Não sabeis que iremos julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Assim, quando tendes negócios desta vida para serem julgados, constituis como juízes os que são de menos estima na igreja? Digo isso para vos envergonhar. Será que não há entre vós ao menos um que seja sábio para julgar as questões entre seus irmãos? Entretanto, um irmão leva outro irmão ao tribunal, e isso perante os incrédulos. O fato de terdes processos judiciais uns contra os outros demonstra que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o prejuízo? Mas sois vós mesmos que fazeis injustiça e cometeis fraude, e isso contra irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Subtítulo: O nosso corpo é membro de Cristo.
Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fuge da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Capítulo 7, 1 Coríntios. Subtítulo: Respostas a perguntas sobre casamento. Agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com mulher, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher e cada mulher seu marido. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher, e do mesmo modo a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois, une-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Todavia, digo isso como concessão, e não como mandamento. Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que estou, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes seria bom se permanecessem na mesma condição em que estou. Mas, se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder de paixão. No entanto, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se divorcie da mulher. Mas eu, não o Senhor, digo aos outros: se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em viver com ele, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não se divorcie dele, porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o incrédulo se separar, que se separe. Nesses casos, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher?
Somente viva cada um como o Senhor lhe determinou, cada um como Deus o chamou. É isso que ordeno em todas as igrejas. Alguém foi chamado estando circuncidado? Não procure desfazer sua circuncisão. Alguém foi chamado na incircuncisão? Não se deixe circuncidar. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão. Mas o que importa é a obediência dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na condição em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes prosseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade, pois quem foi chamado pelo Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Fostes comprados por preço, mas não vos façais escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como alguém que, pela misericórdia do Senhor, tem sido fiel. Considero, pois, que é bom, por causa da dificuldade do momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Estás casado? Não procures separação. Estás solteiro? Não procures casamento. Mas, se te casares, não pecaste. E se uma virgem se casar, também não pecou. Entretanto, os que se casam enfrentarão dificuldades na vida terrena. E eu gostaria de poupar-vos. Irmãos, digo-vos, porém, isto: o tempo se abrevia. Assim, os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que usam as coisas deste mundo como se dele nada usassem, porque a forma deste mundo passa. Pois quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor e de como irá agradá-lo. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo e de como irá agradar sua mulher. E fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, porém, ocupa-se das coisas do mundo e de como irá agradar o marido. E digo isso para o vosso benefício, não para vos limitar, mas para que vos dediqueis ao Senhor, naquilo que é honroso, sem distração alguma. Mas se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa para com sua noiva, se ela estiver passando da idade de se casar, e se for necessário, faça o que quiser. Ele não peca por isso, que se casem. Entretanto, quem está firme no coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre a própria vontade, se resolver no coração não se casar com sua noiva, fará bem. De modo que quem se casa com sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao marido, enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contudo, segundo o meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tenho o Espírito de Deus.